tênis, qualquer diferença de nível, ele acaba influenciando muito. Então, eu jogo desde os meus 14, mas eu não fui um cara federado. Um cara federado, por exemplo, ele já tem um nível um pouco acima, que já dá bastante diferença de jogar. E assim, essa história tô na terceira aula é interessante porque muita gente já chegou, Luiz, vamos jogar tênis, tô jogando, e eu chego lá, reserva quadra, paga não sei o que lá, chego lá, o cara não consegue dar um saque, entendeu? Uma porra. Eu saí de casa. eu saí de... Então, assim... Esse é o nível de transparência do Luiz, tá, gente? Que é tipo assim, cara, na terceira aula ele me fritou, mano. Porra. Ele falou, velho, calma, Davi. Calma, eu te pergunto, você tá jogando ainda? Tô, então, pô. Já tem quanto tempo esse 2 meses, 3? Já? 2 meses, Vamos jogar. Não, calma, mas aí, gente, assim, eu chamei reforço, tá? Eu falei pra ele, tá bom, já que eu não consigo, eu tenho um amigo meu que eu acho que dá. Aí eu mandei um vídeo do amigo nosso ali, ele falou, não, esse cara aí dá pra jogar. Depois eu conto quem é. Ele, assim, é um grande amigo pessoal, um porramo de coração ali, mas ele não é do mercado financeiro, ele é do mercado da moda. E quem sabe aí um dia eu convide ele para participar aqui desse podcast e trazer um cenário um pouco diferente. É um cara fantástico, mas já topou jogar. Cara, eu tentei desafiar o Luiz, ele não foi. Chicão, preciso de sua ajuda. Tô te esperando, faça o desafio hein, aí, ó. Seja bem-vindo ao podcast Assessor Moderno. Com o apoio da Melver Educação e da Magnet Customer, hoje trazemos um convidado especial. Este cara, eu admiro muito ele, porque ele é um cara sem mimimi. Ele é um cara que está no mercado e que, para ele, as coisas são muito transparentes. Eu acho até um pouco demais. Estamos aqui com o Luiz Basile, nosso grande amigo. Meu irmão, muito obrigado por estar aqui, compartilhando um pouquinho da sua história, do seu conhecimento, com o nosso público, as pessoas que acabam assistindo, ouvindo um pouco do nosso podcast, entendendo um pouco que o nosso objetivo, Luiz, é sempre ajudar os profissionais do mercado financeiro a construir relacionamento com seus clientes e gerar negócio. Dito isso, trazemos um cara que é especialista em construção de relacionamento com clientes, tem uma visão, uma história diferente, e como eu disse, ele é um cara sem mimimi. Vai colocar aqui tudo da maneira do Luiz. Luiz, eu tenho um presente pra você. Luiz, isso aqui, gente, isso aqui é um negócio maravilhoso que a gente desenvolveu, que é o nosso porta-celular, cara. A gente coloca aqui, e tem Magnet Customer. E aí, cara, já coloca o teu aí. Já vou testar o meu aqui, ó. Aí, tá vendo? Aí e funciona bem. Cara, dá até pra assistir Netflix ou qualquer outra coisa aí, tá vendo? Então, bem legal, fantástico. Um brinde aí que a Magnet Customer fez para dar para os nossos amigos, clientes e afins. Mas, Luiz, seja bem-vindo, obrigado por estar compartilhando um pouco do seu conhecimento. Me fala aí, quem é o Luiz Basile, o que é que você faz, de onde você veio? A gente está aqui em Florianópolis, o homem é retado, cara. Em primeiro lugar, bom dia, Davi, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, compartilhar um pouco da minha história, trocar informações do mercado. Gostei da forma que você me descreveu, um cara 100% transparente. A ideia é essa, com os clientes, com os amigos, com os parceiros. E tenho acompanhado o trabalho da Magnet, o seu trabalho. Em primeiro lugar, parabéns também. Obrigado. E conte comigo, que eu puder ajudar, trocar. E sempre uma honra, porque eu acho que eu posso ensinar um pouco e eu sempre aprendo muito com você também. Que bom, irmão. Assim, obrigado de coração. E como você mesmo já falou, né? Transparente, cara. Ele é, de fato, um cara 100% transparente. E me fala um pouquinho, assim, o que é essa transparência, Luiz? De onde vem isso? Me conta aí, quem é o Luiz? De onde você veio? O que você come, meu? Você joga um beach tênis? Fala aí. Legal. Vamos lá, Davi. Minha história com o mercado começou há 19 anos, em 2005, tá? Então, passei por alguns bancos, corretoras até 2008, quando eu resolvi virar autônomo, porque ali eu já enxergava que o mercado de banco tinha um conflito de interesse, tinha um viés bem diferente do que eu fui acostumado na minha vida a ser, né? Meu pai também trabalha com clientes, enfim, a vida inteira. Então,
eu cheguei num momento que eu entendi que quem me pagava era o meu cliente, não necessariamente uma instituição, que eu estava ali para servir ele. Então, a partir dali, comecei a construir relacionamentos transparentes e com foco no cliente. Então, não tem como, você tem que ser transparente, né? Assim, ó, o meu jogo com o meu cliente é muito aberto, porque tem que ser aberto, não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, se você jogar não tão limpo, a verdade vem à tona, entendeu? E aí a gente está falando de um mercado muito sensível Uhum. a qualquer ruído que tem, seja um ruído interno da tua relação com esse investidor, essa relação às vezes de colocar um algo que não é tão positivo ali para aquele cliente, e também o ruído de mercado. Como é que você lida com isso, né? Porque quando você pensa assim, eu vim de instituição financeira, de um banco, e entendi que o cliente que me pagava, não só ali o outro lado da instituição, e tem esse conflito, cara, traz uma luz sobre isso, porque como a profissão do assessor de investimento, ela vem se transformando ao longo dos anos, e aí a gente pode olhar um pouco para a história. Temos a XP trazendo esse movimento de assessoria de investimento, de formação do profissional. Temos a própria Melver Educação, que hoje forma profissionais para o mercado. Enfim, me fala um pouquinho aí de onde vem esse movimento seu e como é que você lida com esses ruídos, né? Lida com essas questões que às vezes são mais sensíveis, tanto para o cliente como o ruído externo. Eu acho que vale também um ponto, tá, Luiz? Você trazer essa questão da internet sua, cara. E aí você vai ter muita linha para o ruído, né? Porque a internet é onde mais tem ruído, né, cara? E assim, eu acho que até pra galera entender e também deixar claro, você até complementando quem é o Luiz, né? Hoje o Luiz, ele tem uma operação vinculada à XP, hoje a gente tem uma boutique, que eu chamo, é um escritório de em torno de $500 milhão hoje, muito pouca pessoas, né? Então somos 3 sócios e uma equipe de 9 pessoas. E essa construção, Davi, ela vem desde praticamente do zero, de um cliente, de pegar o cliente de 15 mil, de 20 mil, 30 mil. Então hoje eu vejo que tudo que a gente e o que eu tenho hoje de carteira de clientes, eu devo aos meus clientes. Legal. Então é o cliente que me indica outro cliente, é o cliente que está comigo na parceria, que vem acompanhando o trabalho. Então toda a decisão é tomada junto com o cliente, tudo em conjunto, né? A gente fala, autônomo não tem chefe, eu tenho chefe. Meus chefes são meus clientes. E que sempre foi, mesmo você estando dentro Exato. do banco ali, contratado pelo banco, o banco ele só era uma figura que carregava uma marca, uma instituição, e o cliente estava ali. Mas quem no final ditava era o cliente. E assim, a história do banco, ela é interessante porque não que eu trabalhava para os clientes do banco. Não, eu trabalhava para o banco. Só que chegou um momento da minha vida que eu estava levando clientes para o banco, né? E clientes relevantes. Então, comecei trabalhando no Banco Alfa, na corretora do Banco Alfa, ali fazia back-office, depois fui para o Intrade, aí da Intrade fui para Enfoque, da Enfoque fui para a mesa do HSBC. E o HSBC, por ser um banco que tinha lá talão de cheque, uma série de coisas, naquela época, a partir do momento que um cliente deixasse de ser cliente de um banco e fosse para uma instituição independente, ele já não voltava. Então, um cara que saiu de Bradesco, Itaú, de HSBC, de outros e foi para uma Ágora na época, esse cara não voltava mais para o banco, entendeu? Entendi. E como eu vim dessas corretoras e quando eu estava levando clientes pro HSBC, caras abrindo conta em agência, fazendo toda aquela burocracia, custos altos para ser atendido por mim no HSBC, eu falei, por que eu não vou? Pego meus para uma operação independente, que eles vão ser atendidos melhores, eu vou ter mais liberdade. E, conversei com eles e todos eles falaram, não, vambora, é isso, Luiz, estamos com você, se a gente vai ter uma estrutura melhor, você também vai ser melhor para todo mundo, vambora. E desde então, eu virei autônomo, isso em 2008, desde então sigo essa carreira, entendeu? Legal. Só pegar um ponto, quando você diz assim, a gente começou a estrutura com clientes de 15 mil e tal. Cara, isso é bem polêmico, assim, eu gosto de dizer. Por que polêmico, né? Porque todo assessor novo, ele tem um dilema, ele precisa de grana para pagar as contas. Sim. E ele quer ir atrás do cliente high ticket, cara. Só que ele não tem um networking para trazer esse cliente grande para dentro de casa. Você vai abordar esse pedaço aí desse assunto, mas eu quero que você diga também sobre o ruído. Como é que você lida com o ruído entre o que o cliente
está falando, tal, o que o mercado está falando para o teu cliente e o que às vezes você coloca para o cliente, que é um produto para ele que o cliente não entendeu muito bem, acha que o assessor está ali tentando ganhar um dinheiro. Não, sem sombra de dúvidas, hoje com a internet, com o volume, né, da informação e da agilidade, realmente os ruídos atrapalham bastante. E até você perguntou da minha parte do digital, eu há mais ou menos um ano e meio, coisa que eu não fazia, comecei a conversar com o meu cliente pelas minhas redes sociais. Por quê? Porque eu percebi que ali eu estava perdendo espaço porque meu cliente estava conversando com alguém na internet, né? Conversando, quando eu digo assim, estava acompanhando alguém, uma linha de raciocínio, e às vezes essa linha não é uma linha boa, é uma linha que atrapalha o nosso trabalho, às vezes ela tem um viés muito comercial, muito viés com conflitos de interesse e acaba atrapalhando a gente. Então, eu acho que estar na internet e se posicionando e conversando com o cliente é importante, porque isso é uma educação continuada. Legal. E você, falando na internet, o cliente está próximo de você, ele se sente próximo. Então, entendeu? hoje você acha que é fundamental para o assessor, porque assim, tá, gente? Quando, pensando muito de maneira muito clara, quando a gente traz uma pessoa aqui para participar do nosso podcast, sempre o nosso objetivo é ajudar com que as pessoas que estejam aqui nos assistindo, nos ouvindo, elas entendam que existem alguns caminhos que precisam ser trilhados. Você vem colocando pontos aqui que, olha só, você falou ali de comecei com clientes de 15 mil, 10 mil, clientes pequenos, então presta atenção. Não adianta ficar pensando que a gente vai começar como assessor de investimento agora, acabou de tirar ali a certificação e vai estar com a carteira de cliente gorda, robusta. Calma. Não é bem assim. É isso que o Luiz já disse aqui pra gente. Só que agora ele também traz um outro ponto, Luiz, que é a questão do posicionamento. Então, consegue aprofundar um pouco mais esse movimento seu de comecei a minha operação, poucos clientes, pouca grana. Traz essa realidade que o assessor precisa saber disso, ele precisa entender isso, que existe esse movimento, porque assim, chegar a meio bi agora e falar que tenho é fácil, mas lá atrás não tinha nem milão, não tinha nem R$1.000 de cliente dentro de casa. E aí também a questão do posicionamento na internet, né? Legal, Davi. Eu acho que assim, a barreira hoje, a profissão do assessor de investimentos, a barreira ela é muito baixa, então é uma profissão fácil de entrar, mas difícil de permanecer, tá? Bom. A maioria das pessoas acham que vão entrar e já vão sair ganhando dinheiro, captando grandes clientes no primeiro 6 meses, primeiro 1 ano. E não vai acontecer isso. Quando eu fiz a minha história de, comecei com clientes de 20, de 30, de pequenos, eu já tinha um background por trás, então eu já tinha passado por instituições, eu já tinha aprendido, já tinha feito um relacionamento. Quando eu virei autônomo, eu já sabia que alguns clientes me acompanhariam e me bancariam, talvez até mais do que eu ganhava no banco, né? Só que assim, tudo isso levou 3, 4 anos. As pessoas, essa história de chegar, virei autônomo da noite pro dia e vou ligar pra minha rede de relacionamento que mandaram fazer a lista de casamento, você vai passar vergonha. Porque assim, como você acabou de se tornar um médico cirurgião, porque você fez uma prova de 3 dias, estudou 1 mês, passou na prova, você liga agora pro cara, vou operar teu cérebro? Não. Pô, então se o cara deixar, ele é mais louco do que você, entendeu? Então assim, essa é a realidade. A minha construção, a minha carteira, ela não nasceu da noite pro dia. As próprias pessoas que vieram pedir ajuda para mim depois de um tempo que eu virei autônomo, elas viram que eu tive um caminho de 3, 4 anos, instituições, faculdade, cursos. Então, eu não aprendi com o dinheiro do seu cliente ou vendo vídeo na internet. Ou vendo vídeo na internet. Eu aprendi trabalhando para caras muito bons, fazendo a parte do back-office, acompanhando, fazendo, e você vai ganhando espaço, experiência, e começa a atender o cliente pequeno. Então eu comecei também minha experiência de atendimento com cliente, foi numa mesa de home broker da WinTrade, o ticket lá era baixíssimo. Então ali eu comecei, entendeu? Ali, e aí eu lembro até que tinha um cliente muito grande, que ninguém conseguia atender ele,
E passaram para mim, eu comecei a atender o cara, a gente se deu bem. Esse foi um cara que virou um dos meus maiores clientes durante muito tempo. Que até legal. quando eu virei autônomo. Esse foi um cliente que quando eu virei HSBC depois de 1 ano, 2 anos, os caras foram atrás de mim, abriu conta na agência no Rio de Janeiro, em Niterói, para ser meu cliente, né? E assim, pagando muito mais do que ele pagava numa corretora independente. Então, é um processo. Agora, as pessoas, elas acham que só porque ela tem um certificado, fez um curso na internet, ela já está apta, ou porque ela tem a carteira dela de 10 mil reais, sendo que 50% é Bitcoin, e os outros 50% são ações, aí, 1 ano tá bom, estou apto para cuidar de dinheiro, cuidar de pessoas, cuidar do patrimônio, não está apto. Essa é a realidade. As pessoas precisam entender que é um processo. Perfeito, perfeito. Você não acorda e vira um médico. Assim como você não acorda e vira um assessor de investimento. Você pode estar se capacitando para tal, mas a caminhada é longa, não existe atalho. Não existe atalho. Eu estava até conversando ontem com um amigo meu que é banker lá nos Estados Unidos, e a gente conversando de um caso de alguns milhões, centenas de milhões de um cliente, e a gente conversando que, assim, de fato, eu sempre tive a consciência que eu não ia acessar um cliente desse com 20 anos de idade. Eu saberia que ele chegaria por volta dos meus 40, que é a maturidade, experiência, saber lidar. Você saber lidar com um cliente de 100, 200, 300 milhões é completamente diferente de um cliente de 1 milhão, entendeu? Luiz, desculpa te cortar, mas você trouxe aí uma visão de tempo, né? Você fala, pô, eu sabia que demoraria 20 anos para poder acessar esse cliente. Agora, pensa o assessor, que está começando agora, que ele está aí na caminhada dele, tem 6 meses... 1 ano ali. Como é que esse cara... E aí é muito louco, tá? Porque o que a gente prega para os investidores é pensar no longo prazo. Só que o assessor, ele não pensa na carreira dele a longo prazo. Como é esse misto aí? Porque pagar conta, porque eu acho que é isso que vocês que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo querem entender. Como é que paga conta? Como é que o assessor vai sobreviver nesse período, né? Porque, olha só, você acabou de dizer, para eu acessar um cliente desse tamanho, cara, eu sabia, então você já tinha noção disso, que ia levar, em média, ali uns 20 anos para você chegar nos caras desses. O que o assessor de hoje precisa pensar e fazer, se planejar para tal? Porque eu acho que esse é um baita de um desafio, né? Ótima pergunta, Davi. A história é o seguinte: como é que um advogado se planeja para se tornar um advogado? Como é que um médico, um dentista... E o assessor não é diferente. Então, cara, você falou tudo agora. Então é o seguinte, ele precisa ter um planejamento financeiro para isso, cara. Para tudo. Ele precisa ter um planejamento financeiro, planejamento profissional. Então, por exemplo, você quer ser... Como é que você faz para ser médico estudando 7, 8 horas por dia, não podendo trabalhar nos primeiros anos? Como é que esse cara faz para ser médico? Alguma alternativa ele achou, ou família bancou, ou bolsa, ou ele guardou dinheiro para isso. Então, a partir do momento que você quer virar... Quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu ganhava R$360, né? Isso em 2005. E era o menor dos menores salários do banco, dos estagiários possível. Pô, Luiz, e aí, como é que você fazia? Eu pagava a faculdade, graças a Deus, meu pai pagava a faculdade, só que eu vivia com os R$360. Você tinha um planejamento financeiro. Eu tinha que viver com isso. Então, assim, ganhava o ticket, não sei o que lá, mas no final de semana não tem o que fazer? Não tem o que fazer. Você tem que ficar lá, passar, é um processo. A partir dali, depois de 6 meses, fui promovido, estagiário X, né? Comecei a ganhar 1.100, 1.200, você vai guardando, tal, que é exato. O dia que você fala, vou virar autônomo, você tem que saber que você vai ter que ter dinheiro ali para 1, 2 anos de custo fixo ou de uma estrutura, uma base por trás, porque você vai penar, você não vai ganhar dinheiro no primeiro ano, a não ser que você seja um fenômeno e você pega um momento propício para isso, e pode acontecer, aconteceu isso comigo. Uhum. Eu até quando eu virei autônomo em 2009, com 4, 5 anos já de mercado, hoje eu me olho e eu não tinha o mínimo preparo para fazer o que eu fazia, e eu fazia, e eu fazia operações, eu diria para você que seria o equivalente hoje, então imagina 26 anos de idade, minha primeira boleta como autônomo, foi em torno de mais de 100 mil reais hoje. Que da hora. Então, assim, você imagina um garoto com 20, eu acho que era 24, 26 anos, virei autônomo,
tocar uma carteira e cuidar de carteira, sei lá, eu cuidava de carteiras de milhões também, só ações. Eu acredito que na época era em torno de 40 milhões. Se jogar isso pra hoje aí, dá mais de 100, só em ações eu cuidava. Não tá falando de 100 milhões, tá, gente? Tá falando de 100 mil reais, né? Tá falando de 100 milhões. Naquela época seria, naquela época 40, hoje em torno de 100 milhões mais ou menos. Então você fala, como? Eu olhando hoje... Caraca, que louco eu era, né? O que eu fazia? Assim, não era louco, mas era o cara que cuidava do meu cliente, assim, cuidava dentro das possibilidades e das minhas limitações, né? Então, usava gráfico, usava o research da corretora, usava todos os research possíveis. A gente tinha um e-mail que eu recebia de todas as casas do mercado. Só que, olhando hoje a capacidade das equipes, dos gestores e de etc e tal, e a minha capacidade hoje eu tenho a humildade, e assim não só a humildade, mas eu tenho conhecimento que é um trabalho muito difícil e para você fazer muito bem feito, o cara tem que estar muito preparado. Então, assim, não só pensar no longo prazo, quanto falar ao sucesso financeiro, mas essa pessoa também ela precisa estar muito preparada tecnicamente, Exato. muito conteúdo. Eu acho que vocês viram em um dos nossos episódios aqui do podcast que o Rafa ele fala muito também sobre isso, né? Sobre o nível de profundidade de conhecimento que é necessário que este profissional, o assessor de investimento, o consultor, o planejador, o profissional que está lidando com o investimento do cliente, está lidando com o dia a dia ali da grana, cara, ele precisa ter uma profundidade muito grande. Sem dúvida. E tem uma coisa muito interessante, Davi, que a gente passou, né? Então, eu tô desde 2005. Existem alguns períodos, né? Que são períodos muito favoráveis para os clientes, para os profissionais, que são momentos bons de economia, de euforia. Então, vale lembrar que quando eu virei autônomo e já operava muito e tinha uma receita muito alta, também porque vieram clientes grandes me acompanhando, o ponto é, eu peguei um momento de mercado na época que assim, até macaco ganhava dinheiro. Se você pegar de 2002 a 2009, foi o boom das commodities impulsionado pela China, e o nosso mercado subiu 1000% em dólares. A Ibovespa de 2002 a 2009 subiu 1000%. A gente brincava, caiu, comprou. Tudo que caía, dava 2 dias, subia. Então assim, não tinha nenhuma genialidade ganhar dinheiro na bolsa. Ai, nossa, tô ganhando dinheiro pra caramba pro meu cliente. Cara, qualquer coisa que você comprasse, subia. Que era um momento de euforia, que é aquela história... Todo mundo compra o Brasil agora, vai deslanchar. Então, assim, eu tive um momento que me favoreceu. Assim como eu acredito que quando a XP foi comprada pelo Itaú, teve uma disrupção no mercado, né? Ela já vinha fazendo um trabalho muito forte, muito bom, só que ela não era tão conhecida e o brasileiro precisa de algo, né? Você ter uma chancela ali por trás, ajuda muito. Quando aconteceu isso... Pô, você teve uma onda de novos assessores, uma onda de demanda por clientes no Brasil inteiro muito forte. Você teve uma onda de gerentes de bancos vindo para o modelo da XP. Então, esse momento, e ainda teve o quê? A queda de juros ali que bateu 2%. Então, assim, muita gente ali ganhou dinheiro sem nem saber o porquê. Então, assim... acho que também um ponto que você quer trazer aqui, ou que você traz, é que também tem momentos, né? Não adianta a gente querer achar que amanhã, pô... Então vamos lá, peraí. Então assim, porque o ponto é o seguinte, é muita informação, mas a realidade que eu quero falar é o quê? Às vezes você pega um momento desse, que igual aconteceu em 2009, 2008, com esse movimento de nacionalização da XP, ali, cara... faltava muito profissional, tinha muito estímulo, tinha tudo. Então, assim, às vezes um cara minimamente preparado surfou uma bela onda e achou que isso ia ser eterno e todo mundo olhando aquilo de fora falou, pô... É isso que é pra lá que eu vou. Eu vou virar assessor. É pra lá que eu vou. Quero viver, morar onde eu quiser, ganhar dinheiro e tal. Então, só que assim, não é tão simples, né? Ó, é interessante, Luiz, porque... se a gente pega e vai montando esse quebra-cabeça aqui que você vai colocando, você fala lá de início,
pô, comecei carteira pequena, 10, 15, 20 mil ali, aí você fala sobre a necessidade de capacitação e pensar no longo prazo, só que agora você também traz mais uma pimenta para dentro desse ecossistema, que é o momento, porque se também você não está preparado para os momentos que as coisas vão acontecendo, cara, você pode até ganhar, mas se você não está lá, é igual pegar onda, né? Eu vou trazer logo a curiosidade. Cara, eu vou quebrar os protocolos aqui, vou trazer pra frente a curiosidade, que é o Luiz surfa. É igual você tá surfando, você tá lá na... Se você não entrar no mar, você não vai pegar, você não vai achar onda. Não vai, é o que eu falo pra todo mundo. Hoje a gente tá passando por uma maré complicada na assessoria e também no mercado, né? E eu falo pra todo mundo, a gente tá numa maré agora que quem ficar e passar, certamente vai vir um momento bom e aí você surfa esse momento por completo. Não adianta você esperar o momento chegar para entrar vou entrar até você entrar, se posicionar, entender, tal. Você já perdeu o time. E é muito interessante, Davi, esse ponto, porque quando eu fiz o movimento em 2009 para ser autônomo, que foi um movimento contrário, chegou ali por volta de 2011... com subprime, com uma série de coisas, 2012 com Dilma, o nosso mercado ficou horrível, e naquela época o agente autônomo, o assessor, só fazia bolsa, e eu só fazia bolsa. Então, para você ter uma ideia de tudo que a gente está falando, quando eu olhei aquilo ali, eu só fazia bolsa, meus clientes tirando dinheiro para colocar em imóveis que estavam em lançamentos, que tinha ali, naquela fase ali, era uma época que bombava e tal. Chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu não tenho mais o que oferecer para o meu cliente, a bolsa, ninguém quer ouvir falar, e agora? O que eu faço? Eu não tinha tesouro direto, eu não tinha CDB, eu não tinha nada, eu só cuidava da parte de ações do cliente. Se você pegar um momento igual hoje, que ninguém quer saber de ações, você passa fome. E ali eu olhei aquilo, eu falei, pô, já tô 6 anos no mercado financeiro, olhava para um lado, uma equipe ganhava muito dinheiro, a outra já tinha ganho muito, mas já não ganhava mais nada, a minha receita tinha caído 50%, eu olhei e falei, agora, o que eu vou fazer da minha vida, né? Pô, será que é só isso? Vou tentar outros ares. Saí do mercado financeiro, montei uma rede de restaurante, uma corretora de seguros, e aí que vem o grande triunfo do mercado. Aparece a XP com a plataforma aberta, e quem ficou surfou essa onda. Eu não surfei. Ah, interessante. Por isso que hoje eu falo, se eu tivesse continuado, cara... Você tinha pego uma onda bem monstruosa, né? Conheço muitos caras da minha época lá atrás que não tinham pra onde ir, não queriam... Luiz, não sei fazer outra coisa, vou ficar aqui, pegar aqui na minha caixinha e é o que eu tenho e acabou. Esse cara surfou essa onda. Por quê? Legal. Porque teve esse movimento... O cliente, ele começou a fazer renda fixa. Lá atrás, a gente fazia tesouro direto, por exemplo, só às quartas-feiras se negociava tesouro direto. Tinha um cara na corretora, era um negócio que assim, nem cliente entendia e sabia direito. Ninguém entendia, nem os assessores. Então eu falo, pô, tá vendo? Eu saí e me lasquei, mas eu acredito que... Faz parte. Faz parte, né? Tudo na vida tem um sentido depois. Então eu acho que assim... Até para eu descobrir o que eu realmente gostava, o que eu brilhava nos meus olhos, eu precisei ver outras coisas, entendeu? Legal. Gente, como vocês sabem, né, a gente tá indo aqui para as partes boas, né? A gente traz aqui o Luiz para enriquecer o nosso conteúdo, trazer um pouco aqui da visão dele, da experiência dele. Mas eu vou deixar meus recadinhos aqui, tá? Se vocês querem conhecer um pouco mais do trabalho do Luiz, qual que é o seu Instagram, cara? Fala aí. Vamos lá, Davi, eu tô com 2 Instagrams, né? Tô com Luiz, com Z Basile _, esse aí eu falo com clientes, direto com clientes, então acho que assim, a ideia é pessoa física, é o cliente final. Legal. E eu tenho um assessor dos assessores, que eu tô trazendo um pouco da minha história e um pouco de troca de práticas, né, com a profissão, voltado pra profissão. Gente, esse era o segredo. Putz, tá? Eu tinha que ter trazido meu telefone. Cara, vai ter mais oportunidades. Porque é o seguinte, o Luiz, ele tá fazendo um trabalho muito legal. Isso a gente vai tocar aqui daqui pra frente pra gente falar um pouco desse trabalho que você vem fazendo com o canal, né, o Instagram lá. O assessor dos assessores. Assessor dos assessores. Cara, tem uma história bem legal e eu acho que vale
vale a pena. Mas se você quer conhecer um pouco mais o trabalho do Luiz, segue ele nas redes sociais, eu vou deixar aqui o Instagram dele. Se você é um profissional e está buscando um pouco mais de conhecimento, quer entender um pouco mais sobre a profissão, quer entrar nesse mercado de assessoria de investimento, quer se capacitar, eu acho que vocês devem conhecer um pouco mais a Melver Educação. Eles têm uma capacidade absurda de formar profissionais para o mercado e trazer conteúdos que enriquecem o dia a dia dessas pessoas. Então, eu aconselho vocês conhecerem a Melver, vai estar aqui o QR Code para vocês poderem conhecer e o link aqui para acessar. E a Magnetic Customer, como vocês sabem, eu sou um dos fundadores da Magnetic Customer e a gente é uma plataforma de CRM exclusiva para o mercado financeiro. Hoje atendemos aí pouco mais de 600 assessores utilizando a nossa plataforma, temos mais de 18 bi sendo gerenciado lá dentro, tem mais de 50 mil investidores utilizando, que são clientes dos nossos clientes dentro do nosso CRM, são mais de 70 escritórios que utilizam a nossa plataforma. Então assim, a gente está caminhando, construindo algo bem legal, mas o foco aqui não é esse, o foco aqui é fazer com que o Luiz conte pra gente os segredos, conte pra gente aqui um pouco dos bastidores, conte um pouco, Luiz, tá? Desse trabalho que você vem fazendo com o assessor dos assessores. Eu acredito aí que vocês estão curtindo, estão aproveitando. Segue a gente nas redes sociais, Magnetic Customer. Como é o nome do seu escritório, Luiz? Azul Investimentos. Azul Investimento. Seguem lá Azul Investimento para poder conhecer ali também o trabalho do escritório de investimento do Luiz. Enfim, Luiz, traz pra gente aí agora um pouco desse trabalho que você vem fazendo com o assessor dos assessores. É uma provocação, é uma visão, eu acho que um pouco de formar, de auxiliar essas pessoas que estão entrando no mercado. Traz pra gente um pouco desse contexto. Legal, Davi. O assessor dos assessores, ele nasceu há mais ou menos uns 5 anos, tá? 4 anos, quando eu estava numa operação da XP. E eu já tinha passado, né, como eu te falei, já tinha largado o banco, depois... Cara, desculpa, gente, cortar. Fala desse negócio de avião, cara. Que negócio Você foi piloto de avião? Não, essa história do avião foi uma brincadeira, não foi bilateral. Não, gente, é muito louco isso, velho. Tem uma foto do Luiz, ele lá todo trajado, eu já vi e tal, mas, cara, conta. Gente, eu quebrei todos os nossos protocolos, o padrão nosso, porque isso a gente traz uma curiosidade e tal no final. Mas não, cara, é muito inusitado. Traz aí, fala. Essa história é boa, essa história é boa, essa história aí é... Mas depois a gente vai voltar para outro assunto que agora eu esqueci, mas eu tinha coisa para falar. Dos assessores dos assessores. Dos assessores dos assessores. Mas a história do avião, que às vezes eu posto eu no avião, vestido de piloto, e as pessoas acham que eu tinha sido piloto. Ali eu fiz uma surpresa para uma viagem de amigos que eu não ia, e aí quando eles chegaram no avião, eu tava lá dentro fantasiado de piloto, né? Eles não sabiam. Fantástico, cara. Assim, a gente fazia umas viagens aí com a turma de amigos de vez em quando, e numa dessas aí calhou os caras, não, vamos fretar um avião, porque fica mais em conta e tal, passear, fazer um negócio diferente. E eu falei, cara, eu não vou. Os caras, não, pelo amor de Deus, você que sempre organizou essas viagens, você tem que ir. Eu falei, não vou, tô trabalhando, tinha acabado de voltar a ser assessor e tal, trabalhando pra caramba, não vou. Só que eu acabei combinando com um amigo de fazer uma surpresa, e quando todos entraram, fechou a porta do avião, eu saí da cabine com 2, 3 cervejas vestido de piloto. Foi essa gente, é da hora, cara. Porque assim, quem tá de fora fala, caramba, esse bicho é doido, velho. Esse cara, o cara como ele tava lá, começou em banco, olha que louco, né? Porque esse que eu acho que é um ponto bem legal. Porque a gente só vê um pedaço da história, a gente só vê uma foto de um filme inteiro, né? Então quem olha lá o post do Luiz, ele lá de trajado de piloto de avião, na porta do avião, fala, pô, o cara também foi piloto de avião, cara, que doido, né? Então assim, não, gente, o cara é ser humano. Não, gente, acho que assim, eu também, né, Davi, eu já rodei, cara, por tudo quanto é canto, então eu fiz 2 faculdades, apesar de só ter concluído uma, fiz cursinho, eu morei em 3, 4 bairros de São Paulo, 2 colégios, eu sempre fui um cara muito de esportes, de estar no meio da galera, então daqui a pouco você vai ver vestido de piloto de Fórmula 1, cada hora parece uma coisa aí, entendeu? Mas assim, é tudo... Então, e de falar de vestido de alguma coisa, gente, eu vou ver se na edição
a gente consegue pedir para o Ricardo lá, que faz o final, a finalização nossa, para colocar essas imagens do Luiz, cara. Cara, ele de assessor dos assessores, tá? Aí a gente volta para a pauta do assessor dos assessores, porque tem Luiz trajado de assessor lá do passado, cara. Conta toda essa história pra gente aí de criar esse canal, trazer esse conteúdo de assessor dos assessores, começou há mais de 5 anos atrás, e essa mania do Luiz de se trajar para poder gerar esse relacionamento com a galera dele, né? Essa aí foi uma ideia que as coisas foram, ideia sua? Ideia minha. O cara é um poço de criatividade. Cara, o autônomo ele tem que saber. Você vai ter que se virar nos 30, não tem jeito. Você quer... Caramba! Não né? Não tem. Eu tava até na feira das pessoas que eu falo, Luiz, qual que é teu stand? Meu stand sou eu. Ele vai trajado de stand, gente. Mano, que doido. E assim, então, a história do assessor dos assessores nasceu torno de 4, 5 anos. Eu já tinha em mente, porque eu olho, Davi, na minha trajetória, eu fiz todos os caminhos possíveis de um assessor, né? Até sair, voltei. Então, assim, fiz a migração de um banco para autônomo, depois saí, montei clube, fundo, gestora, aí depois voltei para assessoria com 0 clientes, fui o maior captador dos maiores escritórios da XP, do terceiro na época, consequentemente uns da XP, tenho minha operação própria, estou exatamente onde eu planejei estar aos meus 40, então assim, nada é por acaso, eu com 20 anos já planejava tudo isso, já era um sonho, já era uma meta da minha vida, ter uma operação boutique para poder cuidar dos meus clientes, ter a liberdade geográfica, enfim, ter uma operação que abraçasse ele 360 e ela ainda está em construção, não tenho ela 100% pronta, tá? Agora, o assessor dos assessores, quando eu vi tudo isso e vi muita coisa errada na internet, falei, por que não começar a falar um pouco sobre a profissão? Eu acho que ela também foi banalizada com o crescimento que teve muito rápido e muito forte nos últimos anos. E como eu iniciei no mercado financeiro na época do pregão ao vivo, infelizmente não trabalhei lá no chão, era o meu sonho, mas nessa época eu era back-office, trabalhava dentro do Banco Alfa, que também para mim é uma das maiores escolas. Legal. E o maior prazer da minha vida foi ter começado no Banco Alfa, que eu admiro muito a Luiz Faria, toda a sua história. Então, para mim, um dos maiores banqueiros que o Brasil teve, por valores e por tudo. Então ali eu falei, por que eu não vou abrir um canal e vou começar a compartilhar? Porque eu já ajudei muita gente, eu já ajudei muitos assessores offline, já formei muitos assessores. Eu tenho uma história fantástica, que se você quiser eu posso contar aqui também. Nesse escritório que eu tava da XP, eu postei uma foto com o Guilherme Benchimol, que ele fez uma visita na empresa na época, acho que foi 2018, 2019 isso, e um garoto me chamou no privado e falou, Luiz, meu sonho é conhecer o Guilherme Benchimol. Me ajuda. Eu falei, cara, o Guilherme Benchimol é difícil eu te ajudar, mas se você quiser vir aqui conhecer o escritório, conversar comigo, ele falou que também era o sonho, a profissão dele. Se você quiser vir aqui no meu escritório conversar comigo, eu tô à sua disposição. Ele falou, cara, eu moro em Guarulhos, eu tô um pouco longe, tô sem dinheiro, tô passando por uma fase difícil, mas eu vou me planejar, daqui umas 3 semanas eu vou aí. Falei, tranquilo, pode vir que eu vou te receber. Legal. Ele me procurou depois de 3 semanas e falou, Luiz, tô indo aí, qual horário, tal. Falei, vem aqui, for o melhor horário para você. E ele apareceu, chegou lá. Eu levei alguns livros que eu tinha, conversei bastante com ele, dei os livros para ele, orientei ele a fazer uma faculdade, orientei ele a recomeçar a vida dele. E aí depois de 6 meses, 1 ano, ele me curou, falou, Luiz, já tô com a certificação, tô fazendo a faculdade, tô etc e tal, já tô trabalhando no escritório. Ele até chegou a me procurar, falei, infelizmente aqui não tem vaga no momento, mas assim, e hoje ele tá numa operação, isso já tem mais de 4, 5 anos, é sócio, é outra pessoa, o moleque evoluiu muito, você olha pra ele e você fala, cara, que legal, e assim, então isso pra mim, eu falei, por que não fazer isso de forma, né, escalada?
o que eu ensino para ele, o que eu conversei com ele, eu, talvez falar na internet e ajudar outras pessoas. Que da hora, cara. Assim, desculpa até te cortar, ele é um ponto muito emocionante, porque eu acho que é um grande desafio, né? A gente tem aí uma população brasileira que menos de 5% investe. 2,8, vi essa semana. Então, porra, a gente tá falando, cara, é muito pouco quantidade de pessoas. E isso tende a olhar para um outro lado que também tem poucos profissionais para poder impulsionar os 97,5% que falta para poder se... Tá ali. Ah, não, Davi, não vai ter 100% da população. Ok, tudo bem. Mas se a gente conseguir pelo menos 10%, a gente já tem que dobrar a quantidade de profissionais dentro do mercado. E quando você traz, Luiz, esse ponto aí do assessor dos assessores, vai muito ao encontro de alguns projetos que tem dentro da Melver, que tem a parte da Melver Educação, que elas estão ajudando as escolas, né, levando a educação financeira para as escolas. E também tem a parte da Melver que ela forma profissionais. Então, pô, cara, vai muito ao encontro de filosofia, de propósito, tanto que você faz com que a Melver faz. E aí tem um outro ponto, cara, que assim, muitos aqui já sabem, eu vim da periferia, eu vim da favela, eu sou de Salvador. Então, falar de investimento é algo que não existe, cara. Esquece. Falar de investimento, falar de trabalhar neste lugar, talvez seja um sonho intangível. Cara, posso te falar, quando eu era moleque, a gente ia no banco, a gente olhava e falava, pô, será que eu posso trabalhar ali no banco? Beleza. Só que agora, olha que coisa, né? Tá tendo tanta evolução que você não tem mais agência bancária para fazer a criança sonhar e olhar para o profissional que tá lá do outro lado. Então, a distância entre vamos pegar a distância do garoto da periferia em ver aquele profissional e desejar ser aquele profissional, ela tá mais distante hoje do que foi lá atrás. Sem dúvida. Porque agora as pessoas não veem. O que essas pessoas acabam vendo hoje? Elas veem o influenciador. Então tem muita gente querendo ser influenciador. Exato. Mas tem... Cara, e aí você fala... Não, hoje a galera quer ser mais influenciadora do que ser assessor. Ela já quer começar no mercado financeiro como influenciador, conteúdo, porque é o caminho mais fácil e aparentemente, e tem bastante dinheiro. Mas, ô Davi, você falou um negócio interessante, e eu acho que eu também gostaria de frisar aqui, eu também, né, é legal que você falou essa história que você entrava nas agências e falava, nossa, meu sonho é trabalhar aqui. E aconteceu a mesma coisa comigo. O meu pai, ele tem uma empresa de limpeza, ele começou há 40, 50 anos atrás como entregador de material de limpeza dessa empresa, se tornou sócio, e um dos principais clientes dele foram os bancos a vida inteira. Então, eu com 8, 10 anos, quando eu ia trabalhar com ele nas minhas férias, a gente ia nos bancos visitar, pegar dinheiro para pagar os funcionários. Então, tudo aquilo, eu olhava aquilo e falava, cara, aqui é o meu lugar, meu sonho é trabalhar aqui. A gente entrava no cofre, na tesouraria, pegava uma maleta de dinheiro. Porque naquela época, era assim, né? Se pagava no envelope. Então, você imagina, ele chegou a ter 1.500 funcionários. Atendia Itaú, Banco Alfa, Real, Excel, BFB, Banco Francês Brasileiro, Sudameris. Então, eu vivia aquilo e eu ficava maluco. Eu falava, cara, meu lugar é aqui. Porque na minha casa, meu pai também não teve educação financeira. Ele é um trabalhador. Que, tipo assim, tinha que guardar dinheiro, né? Não, eu não guardava, era todo mês pedalando. Então... Mas, assim, eu via aquilo, era assim, correndo atrás, mas assim, muito trabalho. Mas, exato, a educação financeira no Brasil é bem complicada. É o que você falou, 2,8. Estados Unidos hoje tem em torno de 58% da população. Sim. Se a gente pular de 2,8 para 5%, meu amigo, hoje já falta profissional. Com 5%, não tem. Então, assim, é um crescimento, para você ter uma ideia, em 2007, 2008, a gente tinha 0,5% da população investindo. De lá para cá, essa, querendo ou não, cresceu, popularizou a informação hoje. Antigamente eu tinha que fazer um curso num prédio embaixo da Bolsa no centro de São Paulo para aprender sobre investimentos, presencialmente. Hoje tem informação, tem conteúdo, tem boas escolas, tem Melver, tem infinitas coisas boas por aí. Porém, só 2,8% da população. Você vê que cresceu aí
7 vezes o mercado de 15 anos atrás, parece que tá gigante, mas é só 2,8. Muito pequeno, tem muita coisa para crescer. Tem muita coisa. E aí, você trazendo esse ponto do assessor dos assessores, cara, eu acho que é uma filosofia bem legal, cara. E aí, com a história do assessor dos assessores, chegou uma hora que eu falei assim, qual que é o ponto? Eu comecei no mercado presencial, tá? Eu peguei a transição para o digital, que foi a era dos home brokers, o Intrade, Ágora, né? Eu trabalhei na Intrade desde o início da abertura dela, que foi um dos home brokers disruptivos do mercado também. Legal. E ali, hoje, o que eu vejo, né? Quando a gente passa por um momento difícil, igual o mercado vem passando nos últimos 2 anos aí, desde pandemia, com muita volatilidade, estresse e tal, eu vejo que falta aquele profissional lá de trás, profissional de barba branca, para dar o respaldo para os assessores novos, para dar orientação, para dar uma série de coisas, porque hoje você tem essa leva passada do mercado financeiro, do analógico, que não entrou no digital e tá meio ali, mas tem muito a ensinar, tem muito a complementar, e você tem uma galera muito forte no digital, que manja muito de digital e não manja de mercado. Por que não juntar esse ecossistema, né? A minha intenção foi exatamente essa. Como eu conheço muita gente do mercado e muitos caras bons que não sabem como falar, como entrar no digital, vem aqui, vem aqui fazer uma live, ensinar um pouco, trazer conteúdo de qualidade, né? Eu acho que isso daí é um ponto muito importante, porque, como eu falei aqui anteriormente, tivemos o Rafa, que trouxe um conteúdo muito técnico, um conteúdo muito profundo. Por quê? Porque ele é velha guarda, cara. Velha guarda, não tem jeito. Não tem como querer... E vou te dizer, você falou perfeito, tá? O Rafa, ele é um velha guarda, que manja muito, profundidade absurda, só que no digital ele fala, Davi, me dá uma força, me dá uma orientação, me dá uma ajuda com isso, sabe? Eu tô há 2 anos estudando digital e fazendo A1, então assim, hoje eu tô num ponto que eu preciso de ajuda, de não sei o que lá, porque não dá. E assim, eu ainda sou a velha, que é o que eu falo, a transição, né? Sou um pouco da velha e um pouco da nova. Mas a sua cabeça já é muito boa, eu acho que esse é o ponto, sabe? Que não adianta só a gente também ficar no universo do mercado financeiro ali mergulhado, sem olhar para fora, sem olhar para a superfície, porque as coisas estão mudando aqui em cima na superfície. Então, o tempo inteiro é submarino, cara, é vida de submarino. Eu tô lá embaixo, profundo, mas eu tenho um olhinho, uns snorkelzinhos lá que tá... que eu tô olhando tudo que tá acontecendo, subo a superfície, vou lá, faço um reparo no casco. Enfim, eu acho que esse é o universo, de fato, que a gente tem que estar olhando, que tem que estar vivendo, né? Exatamente. Tanto a nossa profissão quanto o mercado é um mecanismo vivo em constante evolução e mudanças, tá? Então, se o profissional não se preparar, ele acaba ficando para trás. Eu acho que daqui 5 anos, se o cara não tiver um contato digital, esse cara vai ficar para trás muito forte. Eu te falo isso por mim. Por quê? Se você, antigamente, o site... O cartão de visitas era tua pasta com teu, né? Com a tua... Teu portfólio, né? A gente levava... Eu lembro até, eu entrei de levar um portfólio impresso. Hoje, qual que é o portfólio? É o online. Quero ver tua página, quero ver tua vida, quero ver quem é você, qual é a tua filosofia. Ali, querendo ou não, você tá sempre entrando na casa do cara. A partir do momento que ele tá te assistindo... Ele tá te conhecendo, você não tá conhecendo ele, mas ele está se aproximando de você, ele tá te conhecendo. Às vezes uma coisa que você fala e fala, cara, esse cara tem tudo que eu penso igual, vou ser cliente dele. Então acho que o ponto também tá muito próximo, Luiz, a filosofia, né? Então, se a gente for pegar aqui, a gente já tá chegando ao final do nosso podcast, e aí a gente tenta fazer uma amarração desse contexto, né? Então, assim, a gente falou aqui hoje do início, né? A gente pega lá um pouco da história do Luiz, do passado de trabalhar em bancos tradicionais, de fazer essa transição para a assessoria de investimento, de começar pequeno, de começar ali com 10, 15, 20 mil em cliente ali, de investimento de cliente,
ao momento do mercado de pensar em longo prazo, cara, eu acho que a gente cobriu hoje aqui um universo bem robusto, bem completo para tal. Mas agora, como a gente faz de costume, né, é entender uma curiosidade, alguma coisinha assim. Eu aqui nos bastidores, tá, gente? Eu falei, cara, vou apresentar o Luiz como? Como é que eu apresento o Luiz? Falei, vai ser um jogador tal, porque é a característica dele. É um outro jogador. Ele disse que ele era o Zidane, tá? Eu falei, porra, Zidane não, cara. Zidane é um gentleman. Você é duro, você é o cara que tem personalidade. Eu sou um gentleman duro, pô. Se precisar, dá uma cabeçada. Se precisar, dá cabeçada. E assim, e aí... Eu vou dizer, tá? Uma curiosidade. O Luiz, eu comecei, tá, gente, recente a jogar tênis. Cara, olha, essa daí foi a mais transparente e genuína da vida, mano. Eu comecei a jogar tênis, né? E aí, tipo assim, falei alguma coisa pra ele, eu postei alguma coisa. Ele falou, vamos jogar, vamos jogar. Aí ele fez assim... Então, cara, você... Mano, aquela dali, cara, eu falei, mano, que cara escroto. O cara fez assim, não, mas você começou a jogar quando? Eu falei, não, eu tô na terceira aula, cara. Ele falou, então, cara, você vai precisar de no mínimo 1 ano pra eu bater uma bola contigo. Aí eu falei, caraca, velho. 1 ano. Falei, porra, mano, eu nunca vou jogar com o cara, porque eu falei, cara, na minha cabeça, eu ia fazer umas 5, 6 aulas, ia estar pronto ali pra jogar. E aí ele não, ele falou, cara, apesar de 1 ano, mais ou menos, pra gente começar a jogar alguma coisa. Eu falei, caraca. Não. Ele parou e fez assim, cara, eu já faço isso aqui desde os 14 anos. Aí eu falei, caramba, ele tá... Aí ele falou, e eu não consigo jogar com os caras que já tem mais tempo. Falei, caramba, esse universo é diferente. Luiz, traz pra mesa essa curiosidade do tênis, cara, que você é o cara que joga tênis, tá, gente? Ele vai jogar comigo de mão esquerda pra eu ver se eu consigo chegar nele, cara. Não, vamos jogar. E aliás, Davi, vamos fazer, tem umas ideias legais pra tênis aí. Mas o tênis é o seguinte, eu falo pras pessoas, o tênis é o esporte, talvez, se não o mais difícil, um dos mais difíceis que existem, tá? Porque você tem uma raquete, você tem o tempo, você tem uma bolinha desse tamanho, que se você não colocar no momento certo, é complicado. E qual que é o ponto? O tênis, qualquer diferença de nível, ele acaba influenciando muito. Então, eu jogo desde os meus 14, mas eu não fui um cara federado. Um cara federado, por exemplo, ele já tem um nível um pouco acima, que já dá bastante diferença de jogar. E assim, essa história do tô na terceira aula é interessante porque muita gente já chegou, Luiz, vamos jogar tênis, tô jogando, e eu chego lá, reserva quadra, paga não sei o que lá, chego lá, o cara não consegue dar um saque, entendeu? Uma porra. Eu saí de casa. eu saí de... Então, assim... Esse é o nível de transparência do Luiz, tá, gente? Que é tipo assim, cara, na terceira aula ele me fritou, mano. Porra. Ele falou, velho, calma, Davi. Calma, eu te pergunto, você tá jogando ainda? Tô, então, pô. Já tem quanto tempo esse 2 meses, 3? 2 meses, 2 meses. Vamos jogar. Não, calma, mas aí, gente, assim, eu chamei reforço, tá? Eu falei pra ele, tá bom, já que eu não consigo, eu tenho um amigo meu que eu acho que dá. Aí eu mandei um vídeo do amigo nosso ali, ele falou, não, esse cara aí dá pra jogar. Depois eu conto quem é. Ele, assim, é um grande amigo pessoal, um porramo de coração ali, mas ele não é do mercado financeiro, ele é do mercado da moda. E quem sabe aí um dia eu convide ele para participar aqui desse podcast e trazer um cenário um pouco diferente. É um cara fantástico, mas já topou jogar. Cara... Eu tentei desafiar o Luiz, ele não foi. Chicão, preciso de sua ajuda. Tô te esperando, faça o desafio, hein, aí, o desafio Chicão, tá feito, hein? Tô te esperando, hein? E eu vou almoçar com ele hoje, então, Chico... Aí, Chicão. Luiz Basile... Você já jogou com o Davi? Tô te esperando, hein? Ô, Davi... Não, gente, peraí, ainda tem uma curiosidade, tá? O Chico, cara, é um irmãozão. Primeiro campeonato de beach tênis, umas ligas lá, as coisas...
sorteio, caiu eu e o Chico pra jogar. Nem conhecia o cara direito, velho. Cara gigante e tal. Eu falei, pô, vou jogar com esse cara. Mano, e eu começando. Se eu tô na terceira aula do tênis, no beach tênis eu não tinha feito nenhuma. Não, mas é outra história. O beach tênis dá. Ah, dá. Ufa. É. Ufa. E aí você chegou lá, fez feio ou fez bonito? Feio pra caralho, mano. Tá louco, cara. Não dá. Mas hoje eu tô bem melhor, jogo pra caramba. Hoje Então, mas já o dá. beach tênis é um negócio, é um esporte que ele é bem democrático e, assim, qualquer pessoa com uma consciência de uma raquete consegue se divertir, consegue jogar. O que é bem diferente do tênis. O tênis, você fala, Luiz, beleza, sem técnica nenhuma, você vai passar uma bola, beleza. Mas, assim, você não passa de 3 trocas, você sabe disso sem técnica. Sim, Aí, sim, com sim. técnica, que é o que eu falei pra você, eu jogo desde os meus 14, cara... Eu tenho golpes que são fracos. Você falou, né, que o Não, backhand... não. Segredo. E eu já vi, ô Chicão, já vi no teu Insta qual que é teu fraco, viu? Porque você fala, o meu eu não falo não. Gente, cara, só tenho que te agradecer, Luiz. Pessoal, vamos deixar aqui o nosso agradecimento a todos que estão aqui assistindo, nos ouvindo. Foi muito bom estar conversando contigo, trazer essa riqueza. E o nosso objetivo é ser leve, cara, é ser descontraído, é a gente se divertir aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem. De antemão, eu já te agradeço. Toda a equipe da Magnet Customer aqui, o nosso time de podcast do Assessor Moderno, Melver Educação, todo mundo te agradece a todos vocês. Mas queria que você, cara, fizesse um encerramento trazendo uma mensagem, uma orientação, uma dica para todos aqueles que estão aqui nos assistindo. Pô, legal, Davi. Tô um pouco chateado, né? Porque já tá acabando, parece que foram 5 minutos de papo. Fiquei muito feliz com o convite, com o bate-papo com você, agradecer a Magnet Customer pelo presente, pelo convite, a Melver pelo espaço aqui. Legal. A você, Davi, por esse alto astral e conversa, é sempre bacana estar com você. E eu queria dar uma dica, assim, né? Se eu puder deixar uma mensagem para quem está começando, uma das minhas carteiras, aí, um dos clientes que eu tenho, que eu captei acima de 10 milhões, veio de um cliente de 30 mil reais. Então, de uma indicação no cliente de 30 mil reais. Então, assim, tudo no seu tempo, persistência. Quando você está começando, todo cliente é um cliente grande e importante para você. Cuida dele. E até quando você também tem uma carteira boa, todos têm o seu valor, independente de tamanho. Legal. Então, é persistência, motivação. Segue em frente, né? E vai gastar sola de sapato. Né? Luiz, obrigado irmão. Valeu. Pessoal, obrigado aí. Vamos em frente. Valeu.